Hoje iremos falar da última das três áreas que nós começamos a falar 3 semanas atrás, sobre a nossa mordomia, como é que nós somos responsáveis, como é que nós podemos administrar aquilo que Deus temporariamente nos empresta para vivermos para a sua glória. Não é? Há um tempo atrás falámos acerca do tempo, não é? Uma dádiva que Deus nos dá todos os dias, fresquinha pela manhã, 24 horas. Todos os dias Ele dá 24 horas por dia, 7 dias por semana. E nós devemos usar bem esse tempo, aproveitar as oportunidades para a glória de Deus. A semana que passou falámos acerca da importância de usarmos os nossos dons, os nossos talentos, habilidades especiais que o Espírito Santo dá a cada filho de Deus, de acordo com a sua graça, para usar na edificação da igreja. E também falámos que o Senhor nos vai pedir contas dessa administração, vai nos pedir contas das capacidades que Ele nos entrega, das oportunidades que Ele nos dá, e espera que nós as possamos usar bem para a sua glória. E hoje iremos falar da terceira área, que é o tesouro, não é? E quando falo do tesouro, alguns digam assim, já estão a pensar, mas eu não tenho nenhum tesouro. Tu e eu temos o que Deus nos entregou, não é? Então esse é o nosso tesouro, não é? Sabem que a questão da avareza não tem muito a ver com a quantidade, tem a ver com a atitude do coração. Então, na verdade, Jesus fala muito acerca deste tema e a Bíblia fala muito sobre este assunto. Não é? Porquê que, afinal, vamos falar destes assuntos? Eu acho que por várias razões. Uma delas é que Jesus fala mais da questão do dinheiro do que do céu e do inferno. E se calhar porque o que nós fazemos com o dinheiro aqui vai determinar onde é que nós vamos passar lá em frente, a eternidade. Por isso não vale a pena falar de eternidade se nós no presente não fazemos boas escolhas na vida. E também Jesus sabe muito bem o quanto a nossa relação com o dinheiro e com os recursos que nós temos vai influenciar a nossa espiritualidade, a nossa caminhada com Deus, a nossa fé, o nosso amor. Outra coisa que nós percebemos é que há mais de 2.300 versículos que falam sobre dinheiro e finanças. Numa série sobre os 7 pecados mortais, dadas pelo pastor Tim Keller, falecido há pouco tempo, a esposa dele lhe disse uma coisa, disse assim, que a palestra que ele iria dar sobre a ganância seria certamente a que teria menos público. E tal aconteceu. Porquê? Porque a ganância normalmente traz uma cegueira ao coração. Tendamos sempre a nos comparar com outras pessoas à nossa volta e nos esquecemos daquelas pessoas normalmente que vivem bem piores do que nós. Por exemplo, se falarem com um americano, a maior parte dos americanos, 72%, considera-se da classe média. Apenas 2% se consideram da classe alta. Agora, quando estrangeiros visitam a América, se calhar a avaliação deles é muito diferente desta realidade. Então, o que eu quero mostrar é que muitas vezes esta questão da ganância faz-nos ficar cegos. E também, porquê que Jesus fala disto? Porque é algo que ocupa a nossa vida todos os dias. Eu sei que agora algumas pessoas não usam dinheiro, não é? Usam cartões, ou usam aplicativos, não é? Que é uma coisa diferente, não é? Mas o dinheiro está lá. E no Velho Testamento, Jesus, já no Velho Testamento, Deus vinha falando ao povo, vinha dando indicações para que houvesse sustento na casa de Deus e também para que o povo aprendesse a colocar Deus em primeiro lugar. Houve muito ensino sobre este assunto. Há muitos ensinos sobre as ofertas que eles traziam, sobre, por exemplo, a oferta das primícias, que era as primeiras colheitas. Eu acho esta oferta das mais significativas. Sinceramente, até mais que o dízimo, que também era outro tipo de oferta. Mas as primícias eram as primeiras colheitas. O primeiro trigo, o primeiro milho, os primeiros animais eram de Deus. O primogênito de todo animal pertencia a Deus. O primogênito de todas as famílias pertencia a Deus. Isto mostrava o quanto Deus é importante, não é?
E logo em Provérbios também lemos assim: honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Ou seja, era algo que se fazia porque verdadeiramente Deus tinha que ter prioridade. Quando muitas vezes falamos de dinheiro ou temos projetos, mesmo quando estamos a construir, muita gente costumava dizer: Deus é o dono do ouro e da prata. Só que Ele decidiu fazer uma coisa: Ele entregou-nos a nós. Ou seja, Deus não tem ouro lá em cima e a prata lá no céu. Ele deixou na terra e os seus não mordomos. Às vezes as pessoas falam disso para se desresponsabilizarem um bocado da importância de serem também responsáveis pelo ouro e pela prata, muito ou pouco que Deus nos confia a todos nós. Então, Provérbios tem esta chamada para todos nós, esta chamada para nós honrarmos a Deus. E Jesus toma este tema muito central, logo no Sermão da Montanha, no sermão central do ensino de Jesus. Quando Ele nos fala: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam, mas juntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu coração, o teu tesouro, aí está o teu coração. O que Jesus está aqui basicamente a falar é que denuncia a questão do amor ao dinheiro. Jesus não fala de uma atitude previdente, de nós sermos pessoas previdentes e que por isso, de alguma forma, sabemos preparar também o nosso futuro. Não é isto que Ele está contra. O que Ele está contra é quanto a uma atitude tão preocupante e tão preocupada em que o nosso amor ao dinheiro rouba claramente o nosso amor por Deus. E basicamente no final deste versículo ele diz assim: porque onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. A grande preocupação de Jesus é onde está o nosso coração. É o ídolo que tu e eu levantamos em nossa vida, aquilo que ocupa o lugar de Deus em nós. E é por isso que logo a seguir ele afirma: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezar ao outro. E o que eu acho interessante, e eu sublinhei isso, é: não podeis, não é não deveis, não podeis. Não podemos ter dois amores, não é? Só Marco Paulo, já sabem. Agora, se querem saber quem é o Marco Paulo, algum estrangeiro, depois fala comigo, está bem? Mas nem esse tinha dois amores. Não, ele devia ter alguns mais. Mas a ideia aqui é que nós não podemos, não é não devemos, é não podemos servir a dois senhores. Ou seja, nós temos que devotar o nosso coração para algo que vai agarrar a nossa energia, o nosso pensamento. E isso é o central. O resto vem como uma acréscimo. O resto vem por necessidade. Por isso é que nesta passagem também há o grande conselho de Jesus de nós não andarmos ansiosos por coisa alguma, porque o Senhor vai cuidar de nós. O amor ao dinheiro é um dos concorrentes ao nosso amor por Deus. E Jesus conta muitas histórias muito interessantes acerca de como histórias de fracasso na vida de pessoas por causa disto. Quando ele fala daquela semente que foi lançada, ele fala: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, as seduções da riqueza, sufocam a palavra, ela fica infrutífera. Quando ele conta a história do rico louco, ele diz: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer pessoa não consiste na abundância daquilo que possui. E propôs uma parábola, dizendo: herdade de um homem rico tinha abundância, e razoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Até aqui tudo bem. Mas aqui começa uma... E direi à minha alma: alma, tens em depósitos muito bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e que tens preparado para quem será.
assim é aquele que para si ajunta e não é rico para Deus. Mas também Jesus fala de pessoas que usaram bem as suas riquezas. Joana, mulher de Cusa, administradora da casa de Herodes, Susana e muitas outras, essas mulheres, ajudavam a sustentá-los, falando de Jesus e dos discípulos, com os seus bens. E falando de Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando metade dos meus pobres, e se alguém extorquir coisa alguma, devolverei 4 vezes mais. Eu estou certo que o que Zaqueu estava a dar não lhe ia tornar pobre, ao que parece. Mas ele percebe onde devia estar o seu coração, onde deveria estar o centro da sua vida. A igreja primitiva, lemos que alguns, vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Ou seja, a Bíblia fala de gente rica que usou bem as suas riquezas e fala de gente rica que usou mal as suas riquezas, porque colocou nesse o seu coração. E quando pensamos em riqueza, não falamos de gente rica, falamos de gente que tem. E tudo o que tem pode atrair o nosso coração. E por isso, essa é a chave de tudo. Quando olhamos para esta questão do tesouro, é perguntar se estamos plenamente conscientes de que aquilo que o Senhor decidiu nos entregar e confiar, se nós estamos a pensar que é nosso ou que vamos prestar contas a Deus. Eu acho que esse é o shift, a mudança que todos nós precisamos. Vivermos como mordomos de Deus e não como donos. E por isso Jesus tem muitas parábolas. Eu decidi somente escolher uma. E diz assim: e digo isto... desculpem. Eu não pus aqui a passagem, por isso eu vou lê-la aqui diretamente. Se quiserem acompanhar, podem estar em Lucas capítulo 19. Está bem? E diz assim: e ouvindo eles estas coisas, Jesus prosseguiu com uma parábola. E disse, pois, um certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando 10 servos seus, lhes deu 10 minas, e disse-lhes: negociai até que eu venha. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos, a quem tinha dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado, negociando. O reino de Deus é semelhante a um rei que entrega aos seus servos, a ti e a mim, e espera que lhe prestemos contas daquilo que nos confia. E Jesus condena um dos servos que, com uma atitude errada, não administrou bem a riqueza que lhe foi confiada. Eu e tu precisamos de compreender que o dinheiro, o tempo, os recursos, os dons espirituais que nos são confiados por Deus é uma forma também de nós avaliarmos, sermos avaliados, e dos quais todos nós iremos prestar contas a Deus. E por isso há uma passagem que é curiosa, que está lá no livro de Lucas, que diz assim: porque se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos vai confiar as verdadeiras? E o contexto da passagem é que Deus nos dá coisas materiais, da qual pode haver uma potencial corrupção, infidelidade, injustiça, mas da qual nós temos que ser responsáveis e bons administradores, porque se formos assim, Deus também nos poderá confiar verdadeiras riquezas, aquelas que são eternas. Ou seja, a forma como tu e eu lidamos com o nosso dia-a-dia, com as nossas riquezas, com o que Ele nos entrega do tempo, os nossos dons, verdadeiramente vai ter um grande impacto na nossa espiritualidade e naquilo que Deus vai fazer em nossa vida. E claro que o que importa não é vermos isto numa perspectiva de lei, numa perspectiva de sermos pessoas como os fariseus. Quando uma vez Jesus é questionado acerca da espiritualidade dos fariseus, ele diz: ai de vós, fariseus e escribas, hipócritas, porque dizimais a hortelã, o entro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia
e a fé. Porém, deveis fazer estas coisas e não omitir aquelas. Ou seja, às vezes nós queremos levar a nossa vida e até mesmo a nossa fidelidade a estas coisas de uma forma demasiado legalista. Pensando, eu já fiz, não importa como, com que atitude, está feito. E Jesus vai muito além disso. Jesus está muito mais preocupado também com outras coisas como as nossas atitudes para com o nosso próximo, a nossa misericórdia. Está muito mais preocupado com a fé que nós temos. Mas uma coisa não invalida a outra, é o que ele basicamente está aqui a dizer. Então a espiritualidade também é vista na forma como tu e eu exercitamos a nossa fé, bem ao dar. E neste caso, quando Jesus fala disto, claramente Jesus apoia e defende a questão da importância do dízimo como uma prática que deve ser da igreja e das pessoas. Ou seja, Jesus está preocupado em que as pessoas, ao fazerem a prática do dízimo, por exemplo, o caso dos fariseus, que não esquecessem outras coisas que também eram importantes. Porque com Deus não se negocia. Não é? Ou seja, não vai dizer a Deus, eu faço uma coisa bem e isso dá-me liberdade para fazer outras coisas mal, que era o que ele basicamente estava a fazer. Era como se comprassem Deus. E claro que Jesus queria muito mais longe. E se calhar não lemos tanto nos Evangelhos, mas nas cartas do apóstolo Paulo ele fala muito acerca disso. E há uma passagem em Coríntios que diz: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Vamos sempre lembrar aquela criança que vem para a igreja, não é? Com 2 moedas no bolso para dar, uma para dar para uma oferta e outra para comprar um chocolate. Não é? E pelo caminho ele perde uma moeda, cai num bueiro e diz assim: lá se foi a moeda da igreja. Portanto, nós somos assim, não é? A importância de dar com alegria. Quase que me dá vontade de mostrar alguns vídeos que às vezes se dá um deles que dava em alguns contextos mais africanos, eles a dançar, não é? Faziam uma grande festa para dar uma oferta. É tão bem. Quem lembra-se quando estivemos lá em Mutarar do levantamento de oferta para nós? Nós a recebemos com muita gratidão. Foi uns 20 euros, não? Foi 120. Foi 120 mil meticais. Mais ou menos 25 euros. Eu sei que alguns deles deram com alegria, outros ficaram um bocado forçados. Foi 5 vezes a oferta naquele dia. Porque o pastor contava e dizia: não chegou, vamos. E assim foi, quer dizer, e aquilo até que não foi. Nós ficámos até um bocado assim sem graça. Mas acredito que muitos daqueles irmãos que estiveram ali deram com alegria e deram com satisfação. Não é? E às vezes, mas a importância do apóstolo estava a trabalhar muito a questão do coração. A questão do serviço também é a mesma coisa. Não é? E Deus é poderoso para fazer abundar em todos vós a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres. A sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, Deus nos ama, também vos dê pão para comer e multiplique a vossa sementeira e aumente os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. O propósito era a partilha, porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, reparem, mas também é abundante em muitas graças que se dão a Deus. A importância do dar não é somente cumprir tapar um buraco, uma necessidade. É dar glória a Deus. É que Deus seja glorificado.
E este foi um caso concreto que houve da igreja de Corinto, que sabendo a necessidade e a dificuldade da igreja lá em Jerusalém, enviou por várias vezes oferta. E a ideia não era somente tapar o buraco, suprir a necessidade. A ideia era também que o nome de Deus fosse levantado e glorificado. Então, o que nós percebemos é que quando nós pensamos em dar, não é somente para pagar as contas da igreja, ou apoiar os missionários que nós temos, as pessoas que agora nós temos na escola bíblica. A importância disso não é somente pagarmos isso. A importância disso, de nós darmos, é que Deus seja glorificado. Eu aprendi isto quando eu tinha meus 15 anos de idade. E dei o meu primeiro dízimo a Deus. Foram 150 escudos. Traduzido em euros? 75 cêntimos. 75 cêntimos, exatamente. 75 cêntimos há 10 anos atrás. O meu primeiro trabalho, não é? Não, há muitos anos atrás. Há 43 anos atrás. No meu coração coloquei a importância de sempre colocar Deus em primeiro lugar. E eu e minha esposa fizemos isso toda a nossa vida. E em muitas alturas, quando tínhamos muita dificuldade e não conseguíamos, nós dissemos: Senhor, nós estamos em dívida contigo. Vamos acertar contigo. Mas vimos também muita provisão de Deus. Muitas histórias dos milagres de Deus na nossa vida. Por quem é fiel no pouco, Deus também o vai abençoar. A questão do dar não tem a ver com quantidade, tem a ver com o coração. Onde estiver o vosso tesouro, esta é a mudança que nós precisamos fazer. Às vezes as pessoas perguntam: mas pastor, por nós sermos membros da igreja, nós somos obrigados a dar o dízimo? Esse dízimo, vocês querem dá-lo a Deus? Sim, devem dá-lo a Deus. Nós não vamos controlar ninguém. Acho que esse não é o caminho. Espiritualidade é uma escolha das pessoas. Que nós ensinamos e que nós acreditamos que é uma prática que nós devemos proporcionar e estimular, sim. E alguns princípios que eu gostava de vos deixar, que eu acho que vêm claramente da Escritura. A primeira delas é a regularidade. Lá em 1 Coríntios fala no primeiro dia, assim que vos juntardes. Versículo 2. Não é? Ou seja, a regularidade daquela oferta, naquela altura, no primeiro dia da semana. E claro, naquela altura, muitas vezes as pessoas ganhavam ou diárias, ou à diária, ou durante a semana. Então, esse era o costume da igreja. A ideia da regularidade. Não é quando eu vejo uma necessidade e eu vou-me lembrar que eu tenho que contribuir. Não. Parte da minha disciplina espiritual, da minha compreensão da minha fé e da minha confiança em Jesus, é o facto de eu dar. De eu confiar que o Senhor vai prover as minhas necessidades. A igreja de Jerusalém, a igreja de Corinto, é muito interessante. Ele fala que eles praticavam esta oferta como um firme fundamento da glória. E ao mesmo tempo era um ato de semear. Era um ato de acreditar. Precisava de semear esperando colher. E claro que aqui nós sabemos o como o uso deste termo é tantas vezes utilizado. Há pessoas que querem fazer negócios com Deus. Como se Deus fosse um negociante. Eu dou isto, Deus tens que me dar aquilo. Primeiro, Deus não deve nada a ninguém, certo? Se tu dás, não é teu. Foi Deus que te deu. Por isso, tu não estás a dar nada. Tu estás simplesmente a devolver. E infelizmente, este tema tem sido muito mal usado em muitas igrejas. De uma forma abusiva, de uma forma que eu acho que não é a forma bíblica que Deus nos estimula a fazer. Porque nós damos a Deus, não damos aos homens. Claro que a igreja é um vínculo principal pelo qual nós entregamos a oferta. Mas em última análise é Deus que nós damos. É o amor a Deus que está a ser testado. Não é o amor de mais ninguém. E por isso qualquer tipo de forçarmos alguém a fazer qualquer coisa, por qualquer motivação errada, é completamente errado. Porque a fé é tua com Deus.
e a obediência é tua para com Deus. Por isso é que eu não vou prestar contas de ti a ninguém. Tu vais prestar contas a Deus. Por isso a igreja é responsável por ensinar, por falar. E todos nós somos responsáveis por contribuir e sermos fiéis. Outra coisa que nós percebemos é a questão da proporcionalidade. E claro que nós percebemos isto em muitas histórias, até naquela história que Jesus fala, não é? Daquela mulher que dando aquela oferta, que se ouvia a cair, porque o gasofilácio era um lugar onde se põe as ofertas, não era um cesto de ofertas, nem era mas era uma caixa que tinha tinha funil. Então, se tu colocas uma moeda de 2 euros em cima a cair, e se colocas uma de 5 cêntimos, o que é que tu achas que se ouve? Era precisamente isso que acontecia, não é? E pessoas gostavam de se expor, não é? E mostravam a todos o que faziam. E claro, quando chegava aquela pessoa que dava aquela grande oferta e se ouvia aquele bom, toda a gente sabia que ela dava uma grande oferta. E de repente havia uma mulher que chegou lá e um pequeno sãozinho caía, não é? E Jesus claramente honrou aquela mulher, porque ela foi realmente, se esforçou e deu mais do que o que podia. Então há esta ideia claramente da proporção daquilo que nós ganhamos, damos a Deus. E um grande princípio que Coríntios fala é da importância da generosidade. Nós damos com alegria, não por necessidade. E neste contexto há um versículo que salta aos meus olhos, que se encontra também em Coríntios, que diz assim: porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesses. Esta mudança de um Deus que é rico, que se torna pobre, para que nós possamos ficar ricos da verdadeira riqueza. Mostra-nos o quanto tu e eu devemos estar gratos. Se nós somos salvos pela graça de Deus, muita mais obrigação temos de ser generosos do que aqueles que, no Velho Testamento, achavam que eram salvos pela lei. Quando tu e eu somos salvos por Deus, então nós percebemos que tudo o que nós temos e tudo o que nós somos realmente pertence ao Senhor. Assim, o dízimo é um princípio presente na vida dos filhos de Deus. E isso muito antes e muito depois da lei. Na verdade, até antes da lei, nós lemos Abraão, que não tinha recebido a lei ainda, que foi entregar o seu dízimo a Melquisedeque. Mas depois, o que nós percebemos é a importância de sermos regulares, de sermos generosos e de sermos proporcionais àquilo que o Senhor nos entrega. Na verdade, no final da Deuteronômio há uma passagem muito significativa que diz assim: e eis que agora eu trouxe as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste. É muito interessante isto, não sei se vocês conseguem perceber. Esta frase é muito interessante. Eu trouxe o que eu recebi. Quando nós damos a Deus o que quer que seja, o que o Senhor nos deu a nós primeiro. E eu acho que mais do que tudo, como eu digo, volto a dizer, é uma questão de coração. Jesus retoma este tema no capítulo 6 de Mateus, quando ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Certamente que poderemos contar a história da provisão de Deus na nossa vida pessoal e em gratidão devolvemos o que Ele nos entregou e confiou, para que um dia, quando prestarmos contas do que Ele temporariamente nos confiou, não sejamos encontrados sem falta, mas com alegria possamos ver o nosso Senhor, ouvir da boca dele as palavras: sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do Senhor. E por isso é meu encorajamento para todos nós aprendermos a
a perceber o nosso papel como mordomos dos recursos de Deus. Nesta minha visita a Berlim, uma das imagens que eu queria ver, na Alemanha está uma certa escultura que na guerra foi as mãos saíram e os pés saíram num ataque aéreo que houve. Então a estátua ficou só com a parte do corpo. E por baixo, pensaram se iriam reconstruir ou não, mas por baixo puseram simplesmente um aviso dizendo: vós sois as mãos e os pés de Jesus. Por isso, onde Deus te leva a ti e a mim, nós somos o corpo de Cristo. A nossa responsabilidade de viver Jesus, nos contextos em que estamos, é muito grande, de sermos fiel a Ele. Por isso que o Senhor nos ajuda a usar as oportunidades, o tempo, os dons, os recursos financeiros, para a glória de Deus e para sejamos fiéis naquilo que Ele nos controla, que Ele nos confia.